A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Firmão? Isso aí, permaneça firme, constante no Senhor, tá bom? Que tal nós iniciarmos nossa conversa falando a respeito de quem é Deus? Eu te pergunto, quem é Deus para você? O que você aprendeu de Deus até agora? Na sua caminhada, durante a sua vida? O que as pessoas passaram para você? Talvez alguns digam Deus não exista, mas será se realmente Ele não existe? Eu creio na existência de Deus. Se você está aqui também, eu acredito que você também crê na existência de Deus. Mas quem é Deus? Antigamente, eu tinha a ideia de que Deus era aquele velhinho que ficava com a bengala na mão, a barba grande, mal podia andar. Será se Deus é esse velhinho? Negativo. Ele não é esse velhinho. Será se Deus é aquele carrasco que está com um chicote na mão, esperando que você e eu venhamos cometer algum delito a fim de nos castigar? A fim de nos punir pelos nossos erros? Será se Ele é esse carrasco? Eu acho também que você não pode concordar com essa ideia. Deus, será se é fruto da imaginação humana? Será se realmente não é o que o ser humano inventou? Deus venha a ser isso? De forma alguma, meu irmão. Será se Deus ele não é uma força, uma energia, alguma coisa relacionada à mãe natureza? Será se não é isso? Também, de forma alguma. Quem é Deus? Essa é a pergunta. A primeira coisa que eu e você precisamos assumir é que Deus ele é infinito. Ele é muito mais do que tudo que nós vamos aprender sobre ele aqui, tá bom? Não tem como eu chegar para você e dizer, pega essa caneta, pega o seu caderno, anota aí, Deus é isso, isso, isso. Não tem como eu definir Deus, não tem como eu conceituá-lo. Ele vai além de tudo isso, tá bom? Isso porque Deus, ele é... Por exemplo, vamos lá estudar um pouco sobre os seus atributos. Aqueles que são incomunicáveis, aqueles que Deus é e que o ser humano não tem como manifestar isso, tá bom? Por exemplo, Deus, ele é eterno. Deus sempre existiu. As pessoas se perguntam, se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Deus não foi criado. Ele sempre existiu e sempre existirá. Diferente de nós, os seres humanos, que fomos criados, nós temos um início, tá bom? Deus não, Deus nunca foi criado, então ele é eterno, tá bom? Vamos pensar um pouco nos outros atributos de Deus, como a sua onipresença. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. E se o homem disser, eu vou fugir da presença de Deus? Alguns já disseram isso, mas não tem como fugir da presença dele, porque ele está presente em todos os lugares. Tem mais um outro atributo parecido com esse, onipotência. Significa que ele detém todo o poder, significa que ele é o todo-poderoso. Então Deus não é um velhinho com muleta fraquejando, nada disso, ele tem todo o poder. Ele é soberano, ele controla todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ou seja, ele tem ciência de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Sabe aquele ditado, sabe de nada, inocente? Não serve para Deus. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. Não tem nada que nós possamos esconder de Deus. Não tem nada que eu e você possa ocultar dos olhos dele. Por quê? Porque ele tem ciência de todas as coisas. Ele conhece o nosso levantar, conhece o nosso deitar, conhece os nossos pensamentos, sabe as palavras da nossa boca antes mesmo de nós produzir elas. Então, esse Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Além de tudo isso, da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença, da sua soberania, Deus é um ser pessoal, isso mesmo. Longe daquela ideia mitológica grega de que Deus não se relaciona com os seres humanos, de que Deus está distante de nós, não. O nosso Deus é um Deus pessoal, que sente, que se aproxima, que se achega, que quer ouvir as nossas orações, que quer ouvir o que nós temos a dizer. Esse é o nosso Deus, é um ser totalmente pessoal, íntimo. É um Deus que quer nos chamar de amigo. Esse é um Deus maravilhoso. Porque nós sabemos que ele não está distante, ele está
próximo de nós, tá certo? Deus, ele é um ser totalmente autossuficiente, autossustentável, ele se basta em si. Ele não precisa se submeter a alguma ciência de outros deuses, algum poder de outro deus. Não, ele basta em si. Tem aquele ditado, né? Que quem é você sem Deus? Nada. E quem é Deus sem a gente? Tudo. Então, Deus não vai mudar. Se eu deixar de adorá-lo, se eu deixar de orar, nada. Ele vai ser o mesmo, ele se basta, tá bom? Então, nada de pensar que Deus tem crises, se sente sozinho porque o ser humano não se volta a ele. Isso é coisa de ideia grega, não o nosso Deus, tá bom? Mas o bom saber disso, sabe o que é? Que você pode se aproximar dele e saber que ele também se aproxima de vós. É assim que é o nosso relacionamento. Ele diz, se acheguem a mim que eu vou também me achegar a vocês. Olha que maravilha, né? Saber que Deus é um ser pessoal. Ele é um ser imutável. Talvez esses sejam os atributos de Deus incríveis. Porque nós, seres humanos, somos mutáveis. Às vezes agimos de uma forma bela, maravilhosa, de boa fé. Às vezes tropeçamos, fazemos algo que não deveríamos fazer. Parece que a índole é diferente. O homem parece que quando tem alguma coisa, ele muda o seu ser. Deus não é assim. Deus, ele é um ser imutável. Ele não tem variações. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo eternamente. Ele não pode mudar, tá certo? Isso porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, porque ele é amoroso, e ele não vai deixar de ser de forma alguma, tá bom? Então, Deus é um ser imutável. Ah, mas Deus mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Não, ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus gracioso em todos os tempos. Um dado interessantíssimo. Jesus, ao falar de Deus, ele disse que Deus, ele é espírito, certo? Então, quando você estiver lendo a Bíblia, que você vê expressões como a mão do Senhor, os olhos do Senhor, isso é uma figura de linguagem chamado antropomorfismo. Ou seja, o ser humano dando formas humanas a Deus, atribuindo formas humanas a Deus, como mão, olhos, essas coisas. Deus não tem como definir nessas questões, porque ele é espírito, tá certo? O que mais nós podemos aprender a respeito de Deus? Nós temos estudado, conversado a respeito dos atributos incomunicáveis a respeito de Deus. Mas será que existem atributos comunicáveis? Claro que sim. Quem Deus é? Deus é amor. A própria Bíblia vai falar que Deus é amor. E Deus é amor em perfeição. Só que esse atributo comunicável pode ser manifesto também na vida do ser humano. O ser humano pode amar? Claro que pode amar. Eu posso amar os meus familiares, minha esposa, posso amar os meus amigos. Mas o meu amor não é em perfeição ao nível de Deus. Deus é bondoso? Sim, ele é bondoso. Eu posso expressar bondade para com as pessoas, para com o meu próximo? De igual modo. Só que nunca no nível de perfeição. Deus sempre perfeito. Deus é misericordioso, Deus é santo. Eu posso buscar a santificação? Claro, com a ajuda do Espírito Santo. Posso sim viver essa vida de santidade, de santificação. Mas Deus é sempre santo em perfeição. Todos os atributos incomunicáveis, intrínsecos a Deus, como onipresença, onipotência, soberania, eterno, infinito, eles estão relacionados àquilo que Deus ele é e no ser humano não pode. Mas os comunicáveis são aqueles que Deus é e nós, seres humanos, podemos exercê-los, mas não em perfeição. Então, Deus é tudo isso. Santo, misericordioso, bondoso, amor em perfeição. Deus é perfeito. Vamos concluir então o nosso pensamento a respeito de quem Deus é, essa conversa que nós estamos tendo. Para concluir, eu gostaria de dizer quem Deus é para mim. Eu entendo que a figura, a definição mais bela, mais profunda de quem Deus é que Deus é Pai.
Essa questão que nós já temos falado, que Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que deseja que nós estejamos próximo dele, é muito real. Deus é como um pai que cuida, que ama, que supre, que protege, que afirma. Deus é pai. Deus é um pai que, quando Jesus foi batizado, ele chegou e afirmou: Jesus, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho orgulho. Então, essa ideia de que Deus está distante de você, essa ideia que Deus ele não está próximo, não se preocupa com os mínimos detalhes, não existe. Deus, ele é pai. Deus, ele é um ser soberano e ao mesmo tempo um Deus tão maravilhoso que está próximo de nós, tá bom? Então, Deus é incrível, Deus é maravilhoso, poderoso e próximo ao mesmo tempo, glorioso e ele acessível para mim e para você. Que Deus abençoe essa sua caminhada, que você possa desfrutar da presença dele, sabendo que ele está sempre contigo, nunca te abandona, nunca te deixa.